disponível para vocês. E falando nisso, todas as demais aulas já estão disponibilizadas lá no canal do YouTube. Pessoal, então vamos falar sobre os operadores que nós temos no Java. O Java tem vários operadores que a grande maioria das linguagens tem, né? E a gente tem alguns operadores que são bem interessantes. A gente tem os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, o mais, menos, o asterisco e a barra são muito interessantes para a gente. É legal, muito legal, faz muito sentido. A gente já conhece, já usa e é tranquilo. E a gente tem o porcentagem. Em algumas linguagens, em linguagens baseadas em C, o porcentagem é o resto da divisão. Em outras linguagens, você também pode ter um operador chamado mod, que é o módulo da divisão, o resto da divisão, né? E funciona exatamente igual, é a mesma coisa. Ele só é escrito de uma forma diferente. A grafia dele é diferente. Vamos falar um pouquinho desses operadores aritméticos, fazer alguns exemplos rápidos, porque tem alguns detalhes muito pequenininhos, mas que eles pegam a gente num pé torto e derrubam. E assim, a gente tem que ficar esperto com esses detalhes dos operadores, né? Então, assim, parece bobeira, mas vamos falar das obviedades que a gente tem sobre eles. E aí a gente vai ver que, se a gente prestar atenção, a gente vai cair algumas vezes, porque até hoje eu mesmo tenho esses problemas, mas depois a gente percebe como que a gente pode fazer para minimizar essas dores de cabeça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou salvar esse cara daqui, arquivo, salvar como, e a gente vai para a nossa pastinha, a gente vai falar lá dos arquivos fontes, a gente ainda está na introdução, a gente vai falar de operadores, qual que é o primeiro? É o aritméticos? Aritméticos. Operadores aritméticos. Então, a gente vai falar sobre os operadores aritméticos. Quais são os operadores aritméticos que a gente tem? A gente tem o mais, o menos, a gente tem o asterisco, a gente tem a barra e a gente tem a porcentagem. São esses os operadores aritméticos que a gente tem e utiliza na linguagem Java. Agora, vamos fazer aí alguns experimentos com esses operadores. Acredito eu que vai ficar bem claro o que a gente vai estar querendo fazer aqui. Então, vamos fazer algumas declarações. Eu vou criar 3 variáveis aqui, int A, B e C. São as 3 variáveis que a gente vai utilizar. Vou dar aqui os valores de A. Então, vou colocar aqui A vale 4, B vale 2, e o C vai ser uma operação aritmética. Então, a gente vai ter o A mais o B. Então, a gente vai fazer a impressão do A mais o B. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer em cada um dos casos, né? Então, eu vou fazer um para soma, um para subtração, um para multiplicação, para divisão e para o resto. Então, beleza, vou fazer aqui a impressão desses valores, só para a gente verificar e ter certeza que os valores estão ok. Então, vamos fazer lá um system.out.print ln, e eu vou imprimir aqui o A. Então, aqui, ó, vou imprimir o valor do A. Então, estou fazendo a impressão do valor do A. O A vai ser impresso aqui, beleza, é isso que eu quero. Além do A, eu vou imprimir o B. Então, vou imprimir em cada linha um deles, o A e o B. E, ao final, eu quero imprimir o C. E aqui eu vou imprimir o A mais o B, ou seja, o C. É isso que eu quero. Então, vamos ver o que acontece nesse caso específico daqui. Nosso programa, então, eu tive a declaração de 3 variáveis, estou aqui dando os valores iniciais de 2 delas, estou imprimindo elas, depois eu estou fazendo uma conta, aqui nós temos uma adição, então estou somando o valor da variável A com o valor da variável B. E o resultado dessa soma está sendo atribuído à variável C. Então, C está recebendo a soma de A mais B. Lembre-se, esse igual, eu costumo não falar assim, C igual a A mais B. No início, eu gosto muito de usar, trocar o igual por recebe, porque faz mais sentido.
O C recebe o A mais o B. Por que que eu gosto de falar desta forma? Porque, às vezes, a gente tem um problema de trocar a ordem das coisas. Então, algumas vezes, eu já vi alguns casos, e é muito importante a gente falar disso daqui. Isso daqui é um problema sério. Você pode olhar e falar, o que está em cima está exatamente igual ao que está embaixo. Mas não é verdade. Por quê? Porque se você falar que A mais B é igual a C, então A mais B é igual a C, perfeito. A mais B é igual a C, ou C é igual a A mais B. Tanto faz, a fala não tem problema. Só que se você trocar o igual por recebe, você vai perceber aqui a diferença. C recebe A mais B. A mais B recebe C. Eu não posso atribuir a um número inteiro. Por quê? O resultado dessa soma daqui me gera um valor inteiro, porque essas duas variáveis são inteiras. Então, se eu pegar um inteiro e somar com um inteiro, ele vai me gerar um valor inteiro. O valor dele, né, o valor inteiro, ele é constante. É estranho falar isso, né? A gente está falando de variável, eu estou falando que o valor é constante. Por exemplo, o 4 é uma constante. O 4 ele não muda de valor. Você não consegue modificar e lá e, sei lá, eu dei uma apertada lá no valor do 4, o 4 passou a valer 3,9 ou passou a valer 3, ou senão eu joguei um salzinho lá dentro e aí ele cresceu e virou 5. Não, ele não faz isso, ele é uma constante. O 4 é sempre 4. O problema é que eu posso somar 1 ao 4. E aí eu posso pegar o 4, somar com a constante 4, somar com a constante 1. Isso daí, o resultado desse processo gera a constante 5. Aí eu atribuo 5 para alguma coisa. Esse valor não muda. O 5 não muda, o 4 não muda, o 3, o 2, o 1. Todos esses valores numéricos não mudam. Então, o resultado sendo um valor numérico, que nesse caso aqui é o 6, ele não pode receber o valor que está no C. Principalmente que, se só houvesse essa linha, o C não teve valor inicial. Se não houvesse essa linha de cima daqui, né? Se não houvesse a linha de cima, ele não teria valor inicial, você teria o problema da variável C não estar inicializada e você está tentando atribuir para um valor constante um outro valor. E isso daí daria muito errado. Então, essa linha de baixo daqui tem que tomar cuidado, ela não existe, não dá para fazer desse jeito. Isso daqui você resolve muito trocando o igual por recebe, que é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, a gente vai ter a mesma aplicação, o mesmo resultado, porém a gente vai ter uma fala, né, nos nossos ouvidos, fica um pouco mais fácil de entender. Então, eu gosto muito de falar que o C recebe o A mais B. Então, C recebe A mais B. Diga, Biratã. A Biratã gostaria de falar alguma coisa? Nada a dizer, o professor foi um engano aqui. Não, tranquilo. Era só para ver se estava com alguma dúvida. Beleza, então, meu querido. Continuando, então, o que, que nós temos? Aqui nós temos o resultado da soma do A com o B. Perfeito. O resultado da soma do A com B, ele está sendo atribuído, né, para dentro da variável C. Desta forma, eu vou imprimir o resultado da soma de A com B. Poderia colocar A mais B aqui? Eu poderia. Não tem problema nenhum. Mas eu estou querendo fazer aqui a nossa operação primeiro. Então, esse é o processo inicial que eu vou fazer. O que, que vai acontecer aqui? Compilando o nosso programa, bonito, compilou, não deu erro, rodando, ele vai falar lá bonitinho, olha, o A vale 4, o B vale 2, o A mais o B vale 6. 4 mais 2, 6. Tranquilo. Fica muito bom e muito sossegado isso daí. Eu acho que é bem legal, fácil da gente ver, e aí a gente consegue fazer com que a gente tenha o resultado das outras operações. Então, já que esse caso daqui deu certo, eu vou pegar e vou copiar e vou fazer aqui as demais, né? Então, vou fazer a subtração. Então, a gente vai fazer aqui o A menos o B. Então, a gente vai ter um valor. E já vou aproveitar aqui e vou fazer mais um. Aí a gente vai por partes, né? Eu vou colocar aqui o A vezes o B. E a gente vai ter o resultado da multiplicação. Então, tá lá a multiplicação, a subtração e a soma. Vamos ver aí o que, que acontece com cada um deles, né?
Compilou, deu tudo certo, a gente sempre está tendo a atualização do valor da variável, rodando, olha lá, A mais B, 6, o A menos o B, 4 menos 2, 2, 4 vezes 2, 8. Perfeito, a gente conseguiu realmente fazer tudo isso daí. Vamos aproveitar então e vamos fazer aqui o 4 dividido por 2, então o A dividido por B. É isso daqui que eu quero mostrar. Então, vamos ver agora, compilando isso daqui. Legal, rodando. Sim, 4 dividido por 2 é 2. Perfeito, funcionou. E a gente tem aqui o último, que é o 4 porcentagem B. E o 4 porcentagem B, né? O que ele vai nos render? 4 porcentagem B, ele está querendo saber o resto da divisão de 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, passo subtraindo, 4 menos 4 dá 0. Esse 0, que é o resultado da divisão, do resto da divisão, quanto me sobrou para ser dividido, é a nossa resposta. Esse cara aqui, então, ele vai nos dar 0 como resposta. É isso daí que é a nossa pretensão. E aí você pode falar assim, bom, só falar umas bobeiras matemáticas, mas eu acho que é muito importante, né? Na verdade, na computação, nós temos duas operações. A gente tem a soma e a subtração. Aí o resto a gente faz em cima de algumas delas, né? Por exemplo, a multiplicação. Não existe multiplicação. A multiplicação é soma sucessiva, né? Você vai somar um número várias vezes. Assim como a divisão é subtração sucessiva. Se você pegar o número 4, subtrai 2, então subtrai 2. Tem 2, ainda dá para subtrair? Dá. Subtrai. Quanto que restou? Nada. Esse é o resto da divisão. Perfeito. É assim que a gente faz o resto da divisão, faz a divisão. E se a gente quiser fazer multiplicação, no caso a gente tem lá o 4 vezes o 2, quer dizer então que eu tenho que somar o 4 duas vezes. 4 mais uma vez, 4 está uma vez, 4 mais outra vez, 8. E aí você passou a ter o valor 8. Soma sucessiva, subtração sucessiva. E o resultado da subtração sucessiva é o módulo o resto da divisão. E aí a gente tem isso daí. Vamos ver esses valores. Então a gente tem que ter aqui a soma vai ter que dar 6, a subtração tem que dar 2, a multiplicação tem que dar 8, a divisão tem que dar 2 e o resto tem que dar 0. E a gente tem 6, 2, 8, 2, 0. Perfeito. E aí você fala assim, pô, maravilha, legal. E até agora eu não entendi porque o Cristóvão me encheu o saco falando de um monte, mas um monte de aula falando de tipo de variável, né? Aí eu venho te mostrar agora o porquê que eu tanto perturbo vocês falando de tipo de variável. Eu vou colocar aqui 5. E eu quero que a gente execute na mão o nosso programa para depois, quando a gente compilar e executar, a gente compare essas respostas, né? Qual que é o valor que ele vai apresentar nessa linha daqui? O valor que ele vai apresentar nessa linha é o 5. Pô, fácil. Então, essa aqui vai apresentar o 2. Fácil também. Ele vai fazer, então, a soma de 5 mais 2, 5 mais 2 dá 7, será atribuído 7 aqui. Quando ele fizer essa impressão, aqui será impresso o valor 7. Pô, fácil, tranquilo. Tá supimpa ainda. E agora? Eu vou fazer agora o 5 menos o 2. 5 menos 2 dá 5 menos 2, opa, dá 3. Então, a gente tem o 3 lá. E aí você vem e fala assim, quanto que é 5 vezes 3? Aí você tem 5, você tem mais 5, e aí você põe mais 5 depois. Então você tem 15. Perfeito, ficou fácil essas contas. Nossa, e quanto que dá 5 dividido por 2? Dá a metade disso, dá 2,5. E aí você fala, qual que é o resto da divisão de 5 por 2? Se você tem dúvida, vamos fazer o processo de subtração sucessiva. Eu tenho 5. Eu vou tirar 2. Sobrou 3, correto? 3 é maior que 2? Eu ainda posso tirar 2 dele? Pode. Eu vou tirar 2. Beleza? Restou 1. 1 é maior que 2? Não é, é menor. Então eu paro a minha divisão. O que me sobrou aqui? 1. Então, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. Perfeito. Tenho aí as respostas.
E aí a gente vai ver o que é interessante nesse programa. Ele vai dar um erro, e é um erro de execução? Não, ele vai funcionar corretamente, só que ele não vai dar as respostas esperadas. E aí, olha lá, a gente tem aqui o primeiro, vamos ver, olha lá. O primeiro aqui, o valor, a gente tem lá 5 e 2, perfeito, 5 e 2. Depois a soma deu 7, depois a subtração deu 3. Opa, a multiplicação, perdão, eu somei 15, mas eu multipliquei por 3, né? E, na verdade, multiplicar por 2, perdão. Tá aí. Deu 10, tá certo. E depois ele deu 2 na divisão. E o resto foi 1. Por que que ele deu 2? Aí a pergunta é, por que que ele dá 2? Bem, porque tá certo, a resposta é 2. O porquê é porque ele dividiu 5 por 2, 5 por 2 não dá 2,5, dá 2. E aí você fala, não, dá 2,5. Não, dá 2. E aí você fala, não, dá 2,5. Não, dá 2. Por que que dá 2? Porque a gente tem que analisar os tipos das variáveis que a gente está utilizando. O que está acontecendo aqui no início? Vou pegar direto na divisão para a gente ver. Qual que é o tipo da variável C? O tipo da variável C é int. Então, aqui nós temos um inteiro. E aí, vou só colocar uns espaços a mais para a gente poder escrever em cima aqui. Qual que é o tipo da variável A? O tipo da variável A é inteiro. A gente vai ter aqui um outro inteiro. Beleza, então quer dizer que esse cara é inteiro, esse cara é inteiro e esse cara é inteiro. O Java, ele trabalha da seguinte forma. Sempre o resultado de uma operação vai para o tamanho da maior variável. Qual que é a maior das variáveis? Int, int e int. Qual dos ints é maior? É int. Então, eu tenho certeza que a resposta é inteiro. Se eu pegar esse cara daqui e dividir por esse cara, ou seja, se eu pegar um inteiro e dividir por um inteiro, eu tenho certeza absoluta que a resposta é um inteiro. Então, se eu pegar o 4 e dividir por 2, vai dar 2, perfeito, é um inteiro. Se eu pegar um 5 e dividir por 2, ele vai dar 2, porque ele vai pegar só a parte inteira. Ele vai desprezar toda a parte fracionada que a gente tiver. Todo o resto que a gente tiver, ele vai ignorar. Então, isso daqui não vai acontecer. Mas e se eu quisesse que isso daqui ocorresse? Bem, Professor, a tenho uma gente... pergunta. Pois não. Só de eu colocar que o C, ele é tipo float, ele já consegue receber o 2,5 do inteiro dividido por inteiro, né? Não. Não? Eu Se eu vou mostrar colocar... isso daí. Ó, quer ver? Vou mostrar isso aí agora. Era isso aí que eu ia fazer. Vamos ver se acontece isso. Então, ó, esse cara daqui, eu vou tirar ele daqui e vou declarar agora. Para a gente não ter problema, eu vou colocar como double, beleza? Double C. É a mesma coisa, só que eu não preciso colocar o Fzinho no final, só por causa disso. Coloquei lá C. Você vai ver agora que eu vou comentar aqui em cima, só para não dar erro esses ints, e vamos executar para a gente ver se a gente tem algum erro de compilação. Beleza, olha lá. Compilou. Bacana. Rodando. E aí, rodando, ele dá 2.0. E aí, por que que dá 2.0? Vamos entender o porquê. Nesse momento agora, esse cara não é mais int, ele é double. Então, aqui a gente tem um double. E aí, o que que acontece? Ele vai resolver a divisão de inteiro por inteiro. Então, ele vai pegar isso daqui. Inteiro dividido por inteiro será atribuído para um double. Beleza? Eu vou ter aqui que a minha variável double irá receber o que me retorna a divisão de um inteiro por um inteiro. Qual que é o maior dos tipos? Não tem maior, é inteiro, né? Não tem o que fazer. Ele vai me retornar um inteiro. Só que quando eu atribuo um inteiro para um double, o que que acontece? Ele faz a conversão. Ele vai converter o inteiro para double. E aí vamos pegar os valores, né? Vamos ver com valores aqui o que está rolando, na verdade. Aqui está rolando o seguinte: esse cara, ele está valendo 5. Esse outro está valendo 2. 5 dividido por 2 dá 2,5, mas só que é inteiro. Então, eu vou ignorar, vou jogar fora, desprezar o vírgula 5 lá. Eu vou ficar somente com 2. Só que aí,
Na hora que eu passar isso daqui para o outro lado, na hora que ele cair aqui dentro da variável do tipo double, ele vai converter esse número inteiro para double. Então, ele vai pegar o 2 e vai converter para double. Convertido para double. E aí acontece o processo. Quando a gente coloca só a variável do tipo maior para receber, a gente vai ter isso daqui. Então, 5 dividido por 2 continua dando 2 inteiro, e esse 2 inteiro vai ser convertido para double. Então, como resposta, a gente vai ter 2.0 e não o 2,5. Aí entra... Oi? Desculpa, Pode falar. pode falar. Não, pode falar. Isso acontece mesmo se eu colocar o C depois para receber, depois que a operação for feita, trocar a ordem, colocar primeiro para ser realizada a operação, para depois colocar dentro do C? Você quer Acontece. realizar a operação, mas a operação está sendo realizada primeiro. Isso daqui acontece primeiro, devido à precedência dos operadores. Então, Certo, o mas então operador de divisão... trocar a ordem não vai alterar nada. Trocar a ordem, colocar A dividido por B igual a C. Não pode. Porque A dividido por B, eles sendo inteiros, dá um valor inteiro. Inteiro é constante. Constante não pode receber valor. Certo. Ela dá um valor numérico. Eu não consigo fazer isso. Inverter a ordem da atribuição não é possível. Ele tem que estar indo para dentro de uma variável. Ele não pode ir para dentro de um valor. Porque Certo. o resultado dessa operação é um valor, não é uma variável. Ele não gera uma nova variável. Ele vai ler essa variável, aí ele descobriu que lá dentro tem 5. Ele leu essa outra variável, descobriu que dentro dela tem 2. Ele vai fazer 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 são 2 inteiros sendo divididos, vai dar 2. Então, deu 2 de resposta. Esse 2 de resposta, ele vai atribuir para uma variável do tipo inteiro, do tipo double. Na hora que eu atribuo para a variável do tipo double, acontece a conversão para double. E ele converte. O que eu preciso fazer para solucionar? Bom, temos várias formas de solucionar esse problema. Então, vou deixar isso daqui comentado. Então, vou fazer aqui uns comentários, né? Deixar aqui na frente comentado, bonitinho, para a gente ver que foi isso daqui que aconteceu, né? E o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso entender que quando eu faço uma operação aritmética entre tipos iguais, o resultado é do mesmo tipo, não muda, ele não se converte em outra coisa. Então, se eu estou dividindo double por double, a resposta é double. Eu estou pegando 4 double e dividindo por 2 double. Vai dar 2 inteiro. Não, vai dar 2 double. A resposta continua no tipo. E continua no tipo. Isso é importante. Mas e se eu estiver fazendo, por exemplo, 4 double dividido por 2 inteiro? A resposta é double ou é inteiro? É sempre no maior tipo a resposta. Quem pode conter tudo. Então, se eu estiver lidando com double e com int, ele vai transformar em double a resposta. Bom, se isso daí é verdade, eu poderia pegar e falar o seguinte: se a minha variável c, aí eu preciso que ela seja double, ela já está double, né? Correto? A minha variável c é double. Ela vai receber aqui um int dividido por um int. O que eu tenho de necessidade? Eu preciso converter isso daqui, esse resultado, para double. De alguma forma, alguma coisa aqui tem que virar double para subir de nível. Lembra do tal do operador de conversão, o cast? Eu posso pegar e fazer um cast, eu vou fazer a conversão. Vou converter o resultado disso aqui para double. Beleza, então eu vou pegar e converter. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou converter isso tudo daqui para double. Primeiro teste que eu vou fazer. Olha lá, vou converter tudo isso aqui para double. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou ter aqui, ó, double, entre parênteses, que é a minha conversão, e eu vou converter isso daqui para double. Vamos ver que compilou, rodou, não mudou nada. E faz muito sentido não mudar. Porque o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo a divisão desse inteiro por esse inteiro. A resposta vai ser um int. E esse int vai ser convertido para double. E esse double vai ser jogado dentro de uma variável double. Então, o 5 dividido por 2 continua dando 2.0. Não resolveu. E se eu tirar o parênteses? Se eu tirar o parênteses... Opa,
Quero tirar o parênteses, não a variável. O que está acontecendo nesse exato momento? Agora aqui eu tenho um double que vai receber a conversão de double para double de um int dividido por um int. E aí vamos fazer o passo a passo disso daqui. Quando eu faço dessa forma, eu tenho que entender que o operador de conversão, que é o cast, entre parênteses, ele opera sobre quem está à frente dele. Então, ele vai operar sobre quem está na frente dele. Ele está fazendo essa operação sobre esse inteiro. Quando eu coloquei o parênteses faz com que isso aqui se resolva primeiro, gera um int, e o int é convertido para double. Agora, eu estou convertendo apenas esse int. Então, no final das contas, a gente vai ter um resultado assim. Esse cara aqui vai ser double. Ele vai, né, isso aqui, vai se resultar em double. E ele vai dividir isso daí por int. Então, essa é a ideia. Vou colocar aqui uns espacinhos para a gente deixar alinhado ali, ó. E aí, ele converteu tudo aquilo dali para inteiro. Ele converteu esse inteiro para double. Se a gente jogar valores, né, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui que esse cara vale 5 e esse cara vale 2. Quando eu fiz o cast para double do primeiro valor, ele fez com que o primeiro valor passasse a ser double. Ele se transformou em 5.0. E aí, qual que é o valor do segundo? O valor do segundo continua sendo inteiro. Nós temos operações ocorrendo entre tipos de variáveis diferentes, double e int. Qual que é a resposta de um double por int? Não importa se é soma, se é multiplicação, se é divisão, não importa. Qual que é o resultado de um double com um int? É sempre o maior dos tipos. A resposta é double. Então, aqui eu tenho um valor double como resposta. Ele vai atribuir lá para o meu valor, a minha resposta aqui vai ser o 2,5. E aí ele vai dar a resposta correta. Isso daqui é uma das formas. Vamos confirmar para ver se isso daqui está ocorrendo, né? Vou deixar isso aqui comentado, para não dar probleminha. Vou compilar, vou rodar, e agora, olha lá que legal, 2.5 como resposta. Beleza, era isso realmente o que eu queria, que ele desse a resposta do 2,5. Mas é só dessa forma? Não, eu posso fazer de outra forma. Ao invés de colocar o double na frente do A, eu poderia colocar o double na frente do B. Por quê? Eu vou converter esse inteiro para double. E aí, o que ele tem de resposta aqui? Nesse caso, a gente teria o quê? A gente tem aqui a nossa variável do tipo double. Ela vai receber um inteiro que será dividido pela conversão para double desse inteiro. Então, a gente tem aqui um inteiro sendo convertido ali. E é isso que ele vai ter. Legal. O que ele vai fazer aqui, né? O que vai acontecer? No final das contas, ele vai fazer a conversão. Só subir um pouquinho. Ele vai pegar a nossa variável double, vai receber uma variável inteira dividida e isso daqui resulta num double. Então, dividida por um double. Legal. Agora, a divisão de um double por um double dá um double. Então, esse cara aqui vai gerar um double de resposta para a gente. Legal. Vamos colocar os valores, vamos ver. Esse cara aqui vale 5. E aí vai ser 5 dividido por 2 inteiro, que será convertido para double na frente. Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o meu valor 5 inteiro, e aqui não mais o 2. Eu vou ter o 2.0 convertido para double. Agora, a operação de 5 inteiro dividido por 2 double, nós temos que vai dar 2,5. E aí, temos a resposta. Dessa forma, a gente tem a mesma funcionalidade. Então, eu posso colocar na frente da primeira variável, na frente da segunda variável, e vai dar certo, vai funcionar. Compilando, vamos ver se a resposta bate. Olha lá, 2,5. Funcionou. Resolveu. Bacana. Mas eu posso fazer de outra forma? Posso fazer de outra forma. Qual outra forma? Eu posso pegar e falar que o meu double aqui
vai receber agora, e eu vou colocar aqui, ó. A conversão para double da variável A, dividido para a conversão para double da variável B. Eu posso pegar e fazer esse negócio. Então, aqui é um double int dividido por um double int. E aí a gente tem as nossas variáveis aqui, ó, bonitinho, legal. É isso daí que está acontecendo. O que que rola nessa conversão? Ao final dessa linha daqui, ele vai ter aqui a minha variável do tipo double e irá receber, na verdade, um double. Ele converteu aqui, dividido por um double. E aí vamos colocar os valores, né? O que está rolando lá nos valores, né? O que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar que eu tinha aqui, na verdade, um 5 inteiro e eu tinha aqui um 2 inteiro. Quando ele fez o cast, ele converteu. Então, agora, eu não tenho mais 5 inteiro. Eu tenho o 5.0 dividido por 2.0. E aí, a gente tem como resposta o 2,5 esperado lá. E isso aí a gente tem, vou deixar tudo igual, né? Estou colocando vírgula em uns e ponto no outro. Isso aqui me incomoda. Eu tenho toque. Beleza. Todos agora estão corretos. E aí, olha só, ele faz a conversão. Quando eu pego e divido double por double, qual que é o maior do tipo? É double. Resposta em double, tá tudo certo. Então, se eu fizer dessa forma, também irá funcionar. Compilando o nosso programa, rodando, e olha lá o 2,5 acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a divisão. O resultado de uma divisão de inteiro por inteiro é inteiro, não é double. Mesmo que a variável que receba o resultado seja, o resultado será um inteiro convertido para double. Isso dá muita dor de cabeça, pode dar muito erro aí de cálculo. Então, a gente tem que lembrar que, se eu estou lidando com inteiro, converta ele para double. Eu preciso converter os dois lados? Não. Eu convertendo apenas um dos lados, o resultado vai para o maior tipo. E aí fica bacana. Só tomar cuidado com isso daí. E aí vai dar a resposta certinho. Colocar 2,5, vai ficar tudo igual. Beleza? Tudo jóia? Alguma dúvida nesses operadores aritméticos? Não, senhor, está tranquilo, tanto que isso já é algo da linguagem C também, né? Também. É base de linguagem C mesmo, literalmente. Tranquilo. É que Continuo. Pois não. Quem vem de linguagem fracamente tipada sofre um pouco com isso. Então, quando você vem de linguagem fracamente tipada, isso aqui é um tapa na cara que dói pra caramba. Quando você vem de uma linguagem C que é fortemente tipada, para você isso aqui tá a coisa mais tranquila do mundo. Para você não você dividir A por B e ele dá 2,5 sendo A e B inteiros, é, é uma loucura, né? E você fala, nossa, mas não tem que fazer a conversão, né? Então faz parte do processo mesmo. É isso daí. Os operadores aritméticos são esses. Nós temos agora os operadores de comparação lógica. Pois não, Darla? Por que quando eu converto só um para double, ele consegue dar o resultado como 2,5? Porque ele faz esse processo daqui. Ele analisa os dois tipos das variáveis. Então, ele tem uma análise do tipo da variável que ele está fazendo, operação, outro tipo de variável. A resposta tem que ser dada sempre no maior dos tipos. Qual que é o maior entre int e double? Aí a gente volta lá na nossa apostilinha. Aqui, ó. O int, ele está aqui. O double, ele está lá. Um int pode ser jogado diretamente para dentro de um double. Então, um double cabe o inteiro. Já que cabe o inteiro, quer dizer, então, que se eu der a resposta inteiro, eu não vou ter problema nenhum. Ele trabalha sempre com a resposta no maior dos tipos que estiverem envolvidos na operação. Nesse caso daqui, como eu estou lidando com int e com double, quem que é maior? Int ou double? Maior não no valor que contém a variável, mas no tamanho físico da variável. É o double, porque o int é tamanho 4 bytes. O double é o dobro, ele é 8 bytes, né? Então, ele é o maior, ele comporta mais valores.
Por isso, ele joga isso daí tudo para double. A mesma Então é coisa como se ele convertesse o int também para double, porque o double é maior. exatamente. Entendi. Ele faz isso daí implicitamente, porque a resposta ele vai dar em double de qualquer forma, porque o maior dos tipos é o double. Se você pegar, por exemplo, uma operação entre um int e um long, a resposta é int ou é long? Int? É long. Olha aqui a ordem. Long é maior que int. Então, ele vai sempre jogar no maior dos tipos. Se você pegar aqui, ó, entre byte e int, a resposta vai ser int. Se você pegar entre short e long, a resposta é Long. porque é o maior dos tipos. A mesma coisa, se você fizer uma operação entre um float e um double, a resposta é em double. Por quê? Entendi, senhor. Porque é o maior dos tipos. E isso daí é muito importante. É por isso que eu pego tanto no pé para a gente lembrar dessa sequência daqui. Então eu sempre falo, ó, byte, dobra de tamanho, virou short, dobra de tamanho, virou int, dobra de tamanho, virou long. Beleza. Aí eu começo agora com os pontos flutuantes. A gente tem o float, dobrou de tamanho, virou o double. E a ordem é essa. E essa ordem é muito importante para a gente lembrar esses detalhezinhos. Vou falar para vocês, quando eu estava estudando, eu não entendia muito por que estava dando um valor errado. E aí, assim, você fica perdido de vez em quando. Eu ficava batendo cabeça até perceber que era o tipo das variáveis. E isso faz parte do processo do aprendizado, a gente bater um pouquinho de cabeça e perceber que os tipos das variáveis influenciam muito na linguagem Java. Isso daí a gente vai levar por muito tempo. E é sempre, não adianta. Você pode estar desenvolvendo agora, nesse início, em linguagem, ou você pode estar fazendo um mega sistema para mobile, web, e aí você pode ter uma continha. E a gente pode cair por causa dessa bendita continha. E às vezes acontece. A gente tem que prestar atenção na tipagem justamente por causa disso. Nós vamos falar agora dos operadores de comparação. Os operadores de comparação lógica são os utilizados para a gente verificar se uma coisa é igual, é menor, é maior, menor igual, maior igual, ou não é igual, né, a outra coisa. Então a gente pode fazer aí, e as respostas sempre são dadas num valor lógico booleano. Então a resposta é sempre true ou false. Só há essas duas possibilidades. Eu não tenho uma possibilidade de um talvez. Uma coisa é maior que outra? Talvez não. Ou é ou não é. Então, a gente tem isso aí como sendo uma coisa interessante para a gente lidar. Vamos fazer um arquivinho novo e falar aí, fazer alguns exemplos, né? Escrever um códigozinho para a gente brincar com os operadores de comparação. Então, operadores comparação. Então, operadores de comparação lógica, eles são operadores que, na minha opinião, a gente usa pra caramba, a gente gasta muito tempo com eles mesmo. Então, a gente tem que saber um pouquinho como que funciona, entender o funcionamento, que aí vai ficar tudo tranquilo para a gente trabalhar. Vamos brincar aí, vou pegar um pouco a ideia do outro, vamos colocar aí algumas variáveis, então int a, b. Vamos deixar essas daqui por enquanto. O A vou atribuir o valor 4 e o B vou atribuir o valor 2. E aí a gente vai continuar com a nossa brincadeira e a gente vai fazer as comparações e a gente vai analisar o resultado dessas comparações. Então aqui a gente vai imprimir um system.out.println e aí vamos fazer a impressão aqui do valor do A, concateno com A. Agora, a mesma coisa para a variável b, para a gente ver o valor que vai estar nela. Aqui eu fiz o a e fiz o b. A minha variável c, ela vai ser de um tipo diferente. Eu quero que ela me dê um retorno lógico. Então, para dar um retorno lógico, para ter um retorno lógico, ela vai ter que receber valores booleanos, valores true e false. Então, para declarar uma variável booleana é o boolean. E eu vou colocar aqui c. E a gente vai fazer bem parecido com os nossos testes. Vamos começar com o teste de igualdade, verificar se elas são iguais, né? Então, para testar a igualdade entre A e B, a gente vai jogar para dentro da variável C o resultado de um teste lógico.
Então, como que eu posso jogar o resultado de um teste lógico? A é igual a B? E olha só que interessante, eu tenho C igual a igual a B. E aí eu faço de propósito essa provocação. Olha que maluquice. E aqui a gente tem que entender o seguinte, novamente, tomar cuidado com falar o igual, porque a gente não fala igual, é muito difícil. Eu falo por vício da docência, né? Mas normalmente você fala A igual a B. Então você poderia ter aí uma cacofonia na fala que levaria ou remeteria você talvez a um problema. Então aqui eu estou falando A igual, não, perdão, C igual a B, parece que eu estou fazendo uma tripla comparação. E não é. Aqui eu vou mudar e vou falar exatamente como eu falo, né? A recebe A igual a B? Então A recebe A igual a B? Aqui isso aqui funciona como se fosse uma pergunta, né? A é igual a B? É uma pergunta. É ou não é? Bem, se eu substituir os valores, eu vou ver a resposta. Isso daqui vai dar certo? Olha só, vamos compilar o nosso programa por enquanto, né? E aí dá certo. Por que que dá certo? Porque os operadores de comparação lógica têm precedência sobre os operadores de atribuição. Então, eu resolvo primeiro uma comparação para depois resolver uma atribuição. Por isso, a precedência é importante. Se você não se sentir confortável em ver dessa forma, e você falar para mim, olha, Cristóvão, eu prefiro chegar aqui e colocar um parênteses. Tem algum problema? Não, nenhum. Você poderia colocar esse parênteses. Você só está reforçando que isso daqui deverá ser resolvido primeiro, antes de ser atribuído. Então, eu tenho a resolução da comparação lógica entre o A e o B, e aí o resultado lógico dessa comparação será atribuído para a variável C. Também pode. Fica a gosto de vocês. Se quiser colocar entre parênteses, eu acho que fica visivelmente melhor, confunde menos isso daqui. Então, eu vou deixar desta forma para que não tenha o A igual a B, o C igual a B, né? Que fica meio estranho na hora que a gente lê. Vamos fazer a impressão. System.out.println e eu vou fazer a impressão aqui do A é igual a B? É uma pergunta, né? Então, o A é igual a B? Se ele é igual a B, então vou imprimir o C e ele vai dizer isso daqui para mim, se eles são iguais ou se eles não são iguais. Compilando, rodando, nós temos lá que false. False indica para mim que isso daqui não é uma afirmação verdadeira, é uma afirmação falsa, ou seja, eles não são iguais. Se eu colocasse valores iguais, por exemplo, atribuísse o valor 4 também para a variável B, compilando nosso programa e rodando, você vai ver que agora a resposta é true. Então, quer dizer que a comparação lógica deu positivo, quer dizer que essa afirmação, essa comparação deu afirmativa, são iguais. Vou voltar aqui para a gente continuar. E agora vou fazer para as demais. Então, vamos colocar aqui e vamos resolver as demais operações lógicas. A gente tem várias, então coloquei algumas. A gente tem maior, então vou colocar aqui maior igual. A gente tem menor e a gente tem o menor igual. Então, a gente tem aqui o maior igual, o menor e o menor igual. Então, já está aqui as nossas comparações lógicas para a gente ver. Vamos ver aqui o que acontece. Compilei, rodei, e agora a gente consegue ver. 4 é igual a 2? Não, não é. Mas 4 é maior que 2? Sim, 4 é maior que 2. 4 é maior ou igual a 2? Sim, 4 é maior, então verdadeiro. 4 é menor que 2? Não, não é, é falso. 4 menor igual a 2? Não, não é. Então é falso também. Então a gente tem as comparações lógicas que a gente pode fazer. E a gente tem uma outra comparação que eu gosto muito, é a comparação de desigualdade. Eu estou verificando se algo não é igual. Então, eu gosto muito de usar a fala não igual.
A não é igual a B, é a minha comparação lógica, ou, se preferir, eu estou comparando se A é diferente de B. Também funciona essa fala. Então, eu estou aqui com um não igual. Compilando, rodando, e aí nós temos que é true. 4 não é igual a B. Então, 4 não é igual ao 2. Está tudo beleza. Se você quiser testar, você pode pegar agora e fazer o quê? Mudar os valores. Eu vou colocar os dois valores iguais e vamos ver as respostas que a gente vai ter. Compilando, rodando, olha lá. O A é igual ao B? Sim, são iguais. O A é maior que o B? Não, não são maiores. Eles são iguais, né? Então é falso. Mas o 4 é maior ou igual a 4? Sim, o 4 é igual, então resultado true. 4 não é menor que 4. 4 é menor ou igual? Sim, é igual, verdadeiro. E o 4, ele não é diferente? Não, 4 é igual a 4, então isso daqui é falso. E aí você pode fazer a comparação com os valores que você pretender, que você quiser verificar e testar. E você tem as várias respostas aí. Então a gente viu também os operadores de comparação, que são esses daqui. Menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. E agora chega um dos operadores que eu mais curto, né? Os operadores lógicos, o AND e o OR. Eles, na verdade, a gente tem aqui, não são somente esses os operadores lógicos, a gente tem mais operadores lógicos, mas vamos falar desses caras aqui, porque eles são muito importantes para a gente. Nós temos o operador lógico e o operador lógico OU. É legal que um é conjunção, então eu estou juntando, o E é conjunção, e o OU é disjunção, ele está fazendo uma filtragem entre um ou outro, né? E aí eu tenho algumas técnicas legais. A gente tem dentro da linguagem C, dentro da linguagem Java, a gente tem aí umas características. A gente tem um E sozinho e dois E's, né? E aí, qual que é a diferença de um E sozinho para dois E's, ou uma barra vertical ou duas barras verticais? A barra vertical é chamada de pipe. Então, um pipe ou dois pipes, né? Qual que é a diferença desses operadores? O que acontece com eles, né? Bem, é bem interessante. Um é chamado de burro e o outro é chamado de inteligente. E aí tem um motivo do porquê ele ser burro e do porquê ele ser inteligente. Vamos fazer aí algumas brincadeiras. Eu vou fazer no editor de texto. Acho que no editor de texto fica mais tranquilinho da gente conversar. Então, vamos ver aqui o que acontece. Vou aumentar a fonte. Funciona assim na real. A gente tem a operação lógica, eu vou colocar aqui a entrada 1, então, entrada 1, a entrada 2, que é o segundo termo, né, a ser analisado, e a gente vai ter a nossa saída. E o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a operação AND. Só que para fazer essa operação AND agora, eu vou utilizar o E normal, o E que é dito burro, né? Então, vou fazer aqui uma montagem de uma tabelinha para a gente. A tabelinha lógica, ela começa assim. Ela começa com um valor falso, falso, e aqui a gente vai ter uma resposta. Aí aqui vai ser falso, aqui é true, e aqui a gente vai ter uma resposta. Depois aqui vai ser true, aqui vai ser false, e aqui a gente vai ter uma resposta. E aqui vai ser true, e aqui true, e vai nos dar uma resposta. Beleza, ficou bonitinho, a gente vai colocar as respostas agora. O operador E funciona da seguinte forma. Vamos colocar aqui que a primeira entrada é se está fazendo sol. E a segunda é se eu tenho dinheiro. Se está fazendo sol e eu tenho dinheiro, eu vou tomar um sorvete. Então, beleza, está fazendo sol? Não, é falso. Então, já não está fazendo sol. Então, já que não está fazendo sol, eu não vou querer tomar sorvete, porque além de não estar fazendo sol, eu também não tenho sorvete. Eu não tenho dinheiro, perdão. Então, não vou tomar sorvete. Perguntar algo Pois não, André. sobre isso. Tá. Você está dando um exemplo, é interessante isso. Só para eu entender, só para o meu raciocínio, sobre isso eu já entendo, mas eu quero entender como que a linguagem funciona. Porque, então segura. Ó, segura. Você vai ver.
Ah, então beleza. Porque Calma que o exemplo vai melhorar. eu ia Calma, citar, calma. eu ia citar um exemplo de uma outra linguagem. Eu queria saber se ele faz isso igual a outra linguagem que é fracamente tipada. Calma, deixa eu te mostrar uma coisa, aí depois você faz a tua pergunta. Então, demorou. Guarda a tua pergunta, não perde ela não. Olha lá, então para tomar sorvete, não basta eu ter dinheiro, precisa estar fazendo sol. Então agora não está fazendo sol, eu tenho dinheiro, mas pô, tá frio. Então eu não vou tomar sorvete, porque eu não gosto de tomar sorvete no frio. Agora é o contrário, tá um sol de rachar, porém eu tô sem grana, então não dá para eu tomar sorvete. Então a resposta é falsa. Opa, nesse caso específico agora, tá um solzão gostoso e eu tenho grana, então eu vou tomar um sorvete. Beleza? Aí você falou assim: "Ah, entendi. Então quando é falso e falso é falso, quando é falso, true ou true, falso dá falso, e quando é verdadeiro, verdadeiro, true e true, dá true". Legal, é isso mesmo. Só que aí eu falo para você, como que você pode analisar isso aqui de uma forma melhor? Como que você pode chegar e falar assim, eu vou ter que decorar isso? Eu não decoro, eu faço uma conta, eu sou mais da área lógica, né? Na minha cabeça é mais fácil fazer conta do que qualquer outra coisa. Então, vou fazer conta. Eu gosto muito de matemática, eu vou jogar isso aqui para matemática. Primeira coisa, eu vou falar para você que esse cara, na verdade, é uma multiplicação. Beleza? É a primeira informação que você vai ter. A segunda informação é que quando é falso, é zero. Então, quando é falso, é zero. Quando é verdadeiro, é um, porque a gente está falando de binário, beleza? Aqui é matemática binária, não é matemática decimal, que nem a gente está acostumado na nossa vida aí, tranquilinha, não. Então, aqui, ó, vou colocar dessa forma, só para a gente poder fazer aqui. Eu acho que dá para fazer assim, não vai ficar tão atrapalhado, né? E olha só, 0, 1, 0 e 1. Beleza. Agora eu vou ajustar aqui para as nossas saídas, ó. Esse cara ficou legal aqui, vou colocar aqui, tiro um espacinho, eu tenho toque, vocês sabem disso, isso aí me gera muitos problemas, mas eu tô lá, tô fazendo. Vamos ver agora esse cara aqui. E aí a gente vai colocar aqui, ó, 0, 0, 0 e 1. Beleza, então vamos mudar isso daqui. Eu disse que essa daqui é uma operação lógica de multiplicação, né? Então vamos fazer uma operação lógica de multiplicação. Então, estou fazendo aqui a operação lógica de multiplicação. E aí a gente tem as respostas. E a gente vai colocar as nossas respostas aqui. Qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Zero, sempre zero. Cara, olha só que top. Zero dá zero. Não me importa o que vem na frente, é zero, mano. Aqui, ó, 0 vezes 0 dá zero. 0 vezes 1 dá zero. 1 vezes 0 dá zero. Então, ó, 0, 0, 0, tudo zero. Manjou? Multiplicação. Fácil, né? E aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. Perfeito. E aí, qual que é a diferença do E burro para o E inteligente? O E burro, ele funciona assim. Ele tem que analisar os dois, na verdade, ele tem que analisar todos os termos da expressão lógica para ele poder te dar a resposta. Então, olha só. Ele chega aqui e viu que é falso. Eu vou falar em números, beleza? Ele chegou aqui e viu que é zero. Falso. Ele sabe que é uma operação E. E aí, ele tem que obrigatoriamente vir aqui no outro e ver isso daqui. Tem que ver que lá também é falso. Aí ele para e pensa assim, 0 vezes 0 dá 0. Aí ele dá a resposta. Por isso que ele é burro. Agora, ele chega aqui e vê 0 vezes 1 dá 0. Aí, então, ele sabe a resposta. Ele chega aqui, 1 vezes 0 dá 0. Aí deu a resposta. Aí ele chega aqui, 1 vezes 1 dá 1. Opa, beleza.
Só que aí tem a diferença para o inteligente. O E inteligente ele faz o seguinte, ó, é o EE, esse cara aqui. Esse cara, ele é inteligente porque ele entende essa multiplicação. Ele sabe que quando eu multiplico alguma coisa por zero, a resposta é zero. Então ele chega aqui e analisa o primeiro termo. É zero? É. Cara, a operação lógica é E, é zero. Qual que é a resposta que vai ter, independente do que vier para frente? Vai ser zero. falso. Vai ser falso. Aí ele vai chegar aqui e vai analisar esse cara. Olha, isso aqui é zero. Não me importa o que vem na frente. A resposta é zero. Vai dar falso, porque multiplicando por zero vai dar zero. Aí quando ele chega aqui, deu 1. Opa, eu estou numa operação lógica E. Já que deu 1, eu dependo de quem está na frente. Então ele vai ter que analisar o próximo termo. Então ele vai vir aqui e analisa o próximo termo. Deu 0? Acabou aí. Se eu tivesse mais termos a serem analisados, ele pararia aqui e ele não iria mais para frente. Já deu falso na resposta. Se todos os termos analisados deram ok, deram positivo, deram true, deram verdadeiro, a resposta é verdadeira. Então, o E inteligente, ele tem essa priorização. Ele é inteligente porque ele sabe que isso aqui é uma multiplicação e se ele multiplicar alguma coisa por zero, dá zero. É por causa disso que ele é inteligente. Aí você fala assim, mas tá, qual que é a diferença? Bem, imagina que você tenha, na verdade, aqui uma grande expressão lógica, né? Você tem uma função para fazer um cálculo para validar alguma coisa, que ele retorna se está ok ou se não está, e uma outra validação para outra coisa. Se você pegou e validou a primeira, ele nem vai testar a segunda. Ele não vai testar a segunda. Ele não precisa testar a segunda se você estiver utilizando o E inteligente. Porque ele já sabe que a resposta sendo falsa, ele não vai precisar olhar a segunda. Se você pegar e imaginar que você tem duas coisas que você está comparando. Existe maior probabilidade da primeira dar problema, dela dar falso, a maior probabilidade é que ela dê falso, então você coloca ela na frente. Por que você coloca ela aqui na primeira entrada? Porque se já der falso, ele nem vai testar a segunda, ele vai ignorar. Então, quando você tem uma comparação lógica e inteligente, você coloca como primeiro termo de teste o que mais tem a probabilidade de dar falso. Se tiver mais provável de dar falso, quando der falso ele já nem testa o resto. E aí você acelera muito o teu processo de compilação e de execução do teu programa, né? Ele fica muito mais rápido de ser executado e de ser testado. Isso é bem legal e aí facilita bastante. Isso daí é o E. E aí eu falo para você, e como funciona o OU, né? O OU, ele funciona da seguinte forma. O OU, ele funciona assim. Então, só para ver, para não ficar diferente, o OU, ele é a porta OR, então ele é o pipe, que é a barrinha vertical. Então, essa barrinha vertical é o pipe, e a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou ter lá entrada 1, entrada 2, e eu vou ter uma saída. E a mesma coisa, falso, 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 vai dar... Opa, depois a gente preenche. Já estou preenchendo. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E as respostas que nós temos aqui? Vamos imaginar agora o nosso caso. Dinheiro e sol, né? Para tomar sorvete. Eu falo para você assim, olha, se tiver sol, se tiver calor, ou se eu tiver dinheiro, eu vou tomar um sorvete porque eu gosto, beleza? Aí chega aqui, tá frio pra caramba. E eu não tenho grana nenhuma. Eu vou tomar sorvete? Não, não vou tomar sorvete. Mas, cara, não tá lá as mil maravilhas, tá meio frio, só que eu tenho dinheiro e eu gosto muito de sorvete, então eu vou lá tomar sorvete. Perfeito. Então, se não está sol, mas eu tenho dinheiro, eu posso tomar sorvete. Agora, tá um solzão, eu não tenho grana, mas eu vou dar meus pulos aqui. Opa, aqui era true. Eu vou dar os meus pulos aqui e vou lá conseguir tomar um sorvete. E agora é o caso perfeito, né? Aonde está sol e eu tenho dinheiro, então eu vou conseguir tomar o meu sorvete. Perfeito. Aí é a designação do nosso operador lógico OU.
E aí o operador lógico ou ele funciona como uma outra operação aritmética. Lembrando que eu estou sempre falando de operações aritméticas com binário, tá bom? Não estranhem algumas coisas. Eu vou fazer aqui aquelas notações. Então aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 1 e aqui fica 1. Perfeito, olha lá, 1, 1, 1. E aí esse cara daqui, ele vai ser o 0, o 1, o 0, o 1, e a gente tem a mesma coisa aqui. 0, 1, 1 e 1. E aí, o que acontece, né? Esse cara daqui, ele, na verdade, ele é o operador mais adição, soma. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. É uma soma de binários, tá ok? Não é uma soma que a gente está comumente acostumado a fazer, porque pode dar algumas diferencinhas. Então, vamos fazer aqui a nossa soma. Aqui vai ter um mais no meio do caminho aqui. E aqui a gente vai colocar um igual e vai dar as nossas respostas. Então, aqui, na verdade, é uma soma, soma de binário, repito, não é uma soma decimal. Então, começamos aí a fazer os nossos cálculos. Vamos ver. Quando eu somo 0 mais 0, dá 0. Agora, imaginando que qualquer coisa que eu some 1 dá 1. Aí você fala assim, como assim? Porque se eu pegar o 0 e somar com 1, dá 1. Se eu pegar o 1 e somar com 0, dá 1. Aí, se eu pegar o 1 e somar com 1, dá 1. Porque é binário, não é decimal. Então, ele dá 1 porque é 1 e vai 1. Então, dá 1. É por causa disso. Então, aqui é justamente isso daí. Uma soma binária, 1 mais 1, a gente tem 1. Então, beleza, isso aqui está funcionando. Então, a lógica desse cara é a seguinte. Se você perceber, como que eu posso deixar esse daqui inteligente? A gente vai deixar ele inteligente da seguinte forma. Perceba que basta eu ter 1 em algum lugar que a resposta final será 1. Então, numa soma com zeros, né? Se eu tiver 1, ele vai dar 1. Então, qualquer coisa que eu some 1 vai dar 1 para mim de resposta. Então, aqui, ó, ele chega e analisa o primeiro. O ou inteligente, o pipe. Esse aqui é 0. A operação lógica é ou. O que eu faço? Eu analiso o segundo termo. É 0. Então, a resposta é 0. E eu chego aqui, analiso a primeira resposta. É 0. Ele joga a responsabilidade, já que é uma operação lógica ou, para o próximo termo. Ele vai pegar e vai copiar essa resposta. Olha lá, copiou a resposta. A mesma forma ele fez aqui, ó, ele jogou a responsabilidade para o segundo. Já que o primeiro é 0, ele jogou a responsabilidade para o segundo. E aí, deu igual. Só que ele chegou aqui, nesse terceiro caso, e viu, é 1. Se eu já tenho 1, eu sei que qualquer coisa que eu some 1 em binário vai dar 1. Então, eu preciso analisar o restante? Não, eu não preciso analisar o restante. Logo, a resposta já vai ser direta a 1. A mesma coisa que acontece. Esse cara daqui é 1, então esse primeiro termo aqui é 1, ele não precisa analisar o segundo termo. Já que ele não está analisando o segundo termo, ele ganhou tempo aqui, ó. Ele analisou o primeiro. A resposta direto aqui, 1. Então, é essa a grande sacada do operador lógico. O E, ele, quando tem um falso, a resposta já é falso. O OU, quando tem um verdadeiro, a resposta já é verdadeira. Então, é essa a grande sacada. Como que a gente utiliza o OU, né? O OU, ele é o inverso do E, literalmente. Por quê? Quando eu falei para você lá, quando eu estou utilizando o E inteligente, eu coloco como o primeiro termo a ser avaliado que tem mais probabilidade de dar falso. Quando é ou, eu coloco como primeiro termo que está sendo avaliado o que tem mais probabilidade de ser verdadeiro. Porque se for verdadeiro, não me importa o restante da expressão, a resposta será verdadeira. Então, essa aí a grande sacada do operador lógico e ou
burros e inteligentes, né? Então, é essa nossa brincadeira aí sobre os operadores lógicos. Alguma dúvida sobre eles? André, por gentileza, a sua dúvida sobre o operador que você guardou? Já resolveu, porque eu ia perguntar justamente isso, sobre a questão de performance, porque eu sei que JavaScript, ele faz isso, ele só avalia a primeira, claro, dependendo do caso, né? Ele só avalia a primeira operação. Se a primeira operação já atender a necessidade, ele nem avalia o resto, mas agora eu já vi que Java trabalha da mesma maneira. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, a gente tem um tempinho antes de acabar essa aula, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava desenvolvendo eu trabalhava com o banco Oracle e a gente fazia muita procedure de banco, que é procedure que fica dentro do banco de dados e roda dentro dele para aumentar a performance da execução. Porque como roda dentro, eu não preciso trazer os dados, processar e depois devolver o resultado lá para o banco. Ela já processa lá dentro. Então, trabalhava muito com história de procedure. E aí, um belo de um dia, aconteceu montar uma história de procedure e não dava certo. Não dava certo, 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 e não funcionava, cara. Eu não entendia por quê. E eu já estava 3 dias debugando o código, e era uma procedura realmente muito grande, ela tinha muitas linhas, mais de 400 linhas, né? E era, assim, muito trabalhoso o debug dela. Então, um debug dela demandava muito tempo. E aí chegou um momento que chamei, né, pedi ajuda para os amigos, galera, não estou conseguindo. Alguém me ajuda a debugar porque eu não estou mais enxergando. E aí eu pedi o pessoal foi lá, olhou e ninguém conseguia identificar o erro. Sabe qual que era o erro? Eu estava usando um operador e, que era uma comparação lógica. Se uma coisa e outra coisa, que é exatamente igual ao Java, então ele estava fazendo o quê? Ele testava o primeiro termo. Só que eu estava fazendo uma comparação com uma função. Eu tinha dentro da minha procedure, eu tinha uma função que ela precisava ser executada e uma outra segunda função que também precisava ser executada. Mesmo que isso daqui não desse verdadeiro, as duas precisavam ser executadas. Eu gastei aí, acho que uns 3, 4 dias nessa procedure só para tirar um bendito de um E. E aí acabou que fiz a retirada do E, e aí virou um E burro, e aí ele executou a primeira parte, e ele executou a segunda parte, e aí funcionou direitinho o que eu precisava. Acontece. Quem nunca passou por isso? Então, acontece, mas é muito legal. Eu não gostaria que acontecesse com vocês. Por isso que eu conto essa história, por isso que eu dou essa aula, por isso que eu explico isso. É essa a ideia, que vocês não passem pelos problemas que eu tive, que vocês saibam solucionar, bater o olho, vai executar, é necessário executar, não é porque eu preciso que a outra seja executada. Então, é essa a ideia. Na verdade, é para dar um plus aí, um turbo, né, na sua formação e no seu trabalho. Aí é justamente essa a ideia. Não sofram o que eu já sofri. É isso daí. Beleza, galera? A gente para por aqui, tá? Acho que já perto da hora da gente dar uma respirada, uma descansada, já falamos bastante, e daqui a pouco a gente volta para uma próxima aula.